O casarão no final da estrada do velho túnel era ignorado por todos. Quem cresceu naquela cidadezinha do interior sabia. Era melhor não falar dele. Diziam que era amaldiçoado, que ninguém que entrasse saía igual. As poucas tentativas de venda sempre terminavam em desistência repentina, como se algo na estrutura da casa espantasse até os mais céticos. Daniel não acreditava em nada disso. Arquiteto em busca de um projeto ousado, ele soube do imóvel por um anúncio antigo e foi até lá apenas por curiosidade. Mas quando viu o casarão de perto, com sua estrutura gótica, janelas arqueadas, o telhado de ardósia e a vegetação engolindo lentamente as paredes, ficou fascinado. Parecia uma pintura esquecida no tempo. Um local ideal para reformar, documentar o processo e criar algo único. Comprou a propriedade por um valor simbólico, ignorando os olhares desconfiados dos moradores locais. No primeiro dia em que entrou sozinho, ouviu uma voz. Não era um som vindo de fora, nem um eco do ambiente. Era uma voz sussurrando diretamente no ouvido, dizendo: "Volte, volte para a escuridão." Ele parou, virou-se. Nada. Pensou ser sua imaginação. O casarão cheirava a madeira podre e história morta. As paredes estavam úmidas, cobertas por papéis de parede descascados. Havia objetos antigos espalhados, um piano com teclas amareladas, quadros cujos rostos haviam desaparecido das pinturas, e um relógio parado às 3h33 da madrugada. Na segunda noite, Daniel dormiu lá. Às 3h33, acordou com passos no andar de cima. Mas ele trancara todas as portas. Subiu devagar com uma lanterna, e ao chegar no corredor, sentiu um frio cortante, como se tivesse entrado em uma câmara frigorífica. As paredes tremiam levemente, como se respirassem. No fim do corredor, a porta do sótão estava entreaberta. Ao empurrá-la, encontrou uma cadeira de balanço, se mexendo sozinha. Atrás dela, um espelho rachado. E no reflexo, uma sombra parada, de costas. Mas no ambiente real, não havia nada. Quando ele desviou os olhos por um segundo e voltou a olhar, a sombra estava mais próxima do vidro. Daniel começou a documentar os eventos. Colocou câmeras, mas todas falhavam exatamente às 3h33. E pela manhã, ele encontrava portas destrancadas, móveis mudados de lugar e mensagens escritas em espelhos com umidade. "Você não pertence aqui. Ela está acordando." Ao investigar os registros antigos da casa, descobriu que ela pertencera a uma mulher chamada Eulália, uma médium nos anos 1920. Acreditava-se que ela havia se fechado no casarão após um ritual mal sucedido com um grupo de ocultistas. O objetivo era se comunicar com entidades do outro lado. Mas algo deu errado. Na última entrada de seu diário, Eulália escreveu: "Abri a porta. Algo veio. Agora ouço vozes de todos que se foram, mas há uma que não é humana." A partir da quarta noite, Daniel começou a ouvir as vozes durante o dia. Vozes de crianças brincando no porão, uma mulher cantando no quarto de hóspedes, e um homem com respiração pesada sussurrando seu nome. Ele começou a esquecer detalhes do cotidiano, trocava palavras, escrevia em línguas que não conhecia. Os vizinhos notaram mudanças. Viram Daniel conversando sozinho na varanda. Depois, começaram a ouvir os gritos durante a noite. Gritos que vinham de todos os cômodos ao mesmo tempo. Quando a polícia foi até o local, encontrou a casa vazia. Nada de Daniel. Nada de gravações. Apenas o relógio ainda parado às 3h33 e uma nova pintura na parede da sala. Um retrato de Daniel. Mas seus olhos estavam pretos, sem pupilas, e uma sombra o envolvia por trás, sorrindo com dentes pontiagudos. Hoje,
Dizem que qualquer um que passa perto da casa escuta uma voz familiar chamando. E, às vezes, vêem Daniel pelas janelas, parado, olhando fixamente, como se estivesse esperando por companhia. Por anos, a estrada de terra no interior de Minas Gerais era conhecida apenas por sua dificuldade de acesso. Poucos carros se aventuravam por ali, a não ser caminhões de fazendeiros ou ônibus escolares nas manhãs de segunda-feira. Mas quem morava por aquelas bandas sabia de outra coisa. Ao final da estrada, havia uma casa antiga, escondida entre as árvores, que ninguém ousava mencionar por completo. Eles só diziam, não vá até o fim. Lucas era um jovem arquiteto que decidiu passar uma temporada longe da cidade grande. Estava esgotado, emocionalmente drenado, e encontrou uma chácara para alugar por 3 meses, cercada por mata e silêncio. A paz perfeita para recomeçar. A chácara ficava a cerca de 2 quilômetros da tal casa esquecida. Lucas, claro, não sabia da lenda. E quando os moradores da região o alertaram para não seguir adiante naquela estrada, achou que era só superstição rural. Ele ria daquilo tudo. Cético, urbano e acostumado a racionalizar o medo. Certa noite, no entanto, enquanto lia na varanda, notou uma luz distante entre as árvores. Fraca, tremeluzente, como uma lamparina. Depois desapareceu. Pensou ser um fazendeiro, ou talvez um caçador. Mas na noite seguinte, a luz reapareceu. E depois na terceira. Sempre na mesma direção, o fim da estrada de terra. A curiosidade, como sempre, venceu. No 4º dia, antes do pôr do sol, ele calçou botas, pegou uma lanterna e decidiu seguir o caminho até o final. A mata foi ficando mais densa, os galhos mais baixos, o solo mais lamacento. Os insetos pareciam mais agressivos ali. E então, finalmente, ele viu. A casa. Era uma construção imensa, com estilo colonial, toda de madeira envelhecida e janelas quebradas. Um dos telhados desabara, e uma das portas balançava lentamente com o vento. Lucas sentiu um frio correr pela espinha. Não de medo, mas de algo instintivo. Um aviso. Mesmo assim, entrou. O interior era tomado por poeira e mofo. Havia retratos antigos nas paredes, móveis cobertos por lençóis e um cheiro pútrido vindo do andar de cima. Ao acender a lanterna, Lucas percebeu que os quadros pareciam observar seus movimentos. Cada vez que desviava o olhar e voltava, os olhos dos retratos pareciam ter se movido levemente. Subiu a escada, que rangeu como se fosse desabar a qualquer momento. No andar superior, os quartos estavam trancados, todos, exceto um. Dentro, havia uma cama com lençóis sujos, uma cadeira de balanço e uma boneca antiga, de porcelana, sentada no canto, virada para a parede. Ao se aproximar, notou que a boneca estava tremendo, levemente, como se estivesse rindo. Nesse momento, a porta do quarto se fechou atrás dele com um estrondo. Tentou abrir. Trancada. A maçaneta girava em falso. A luz da lanterna começou a falhar. Quando finalmente virou para sair, a boneca já estava no centro do quarto, de pé, olhando diretamente para ele. Ele gritou, chutou a porta e forçou até conseguir escapar. Saiu correndo da casa, tropeçando nas escadas, rolando pela lama até alcançar a estrada de terra novamente. Mas ao olhar para trás, a casa já não estava mais ali. Era como se tivesse se desfeito, ou nunca existido. Nos dias seguintes, Lucas ficou febril, delirando à noite, murmurando em línguas que ele não conhecia. Os moradores da região, ouvindo seus gritos, chamaram uma benzedeira. Ela entrou na chácara, acendeu incensos, fez orações. E então perguntou: "Você entrou na casa do fim?" Lucas não respondeu.
Mas seus olhos disseram tudo. A benzedeira apenas abaixou a cabeça e sussurrou: "A casa agora vem até você." Naquela mesma noite, Lucas foi encontrado morto. O rosto congelado num grito, os olhos abertos e negros, sem pupilas. A polícia concluiu que foi um infarto fulminante. Mas os vizinhos sabem que não foi. E o pior, alguns dizem que, em noites de lua nova, a tal casa aparece na beira da estrada. Nunca no mesmo lugar. Sempre esperando o próximo curioso. E que a boneca continua crescendo. Havia uma trilha esquecida no interior de Minas Gerais, onde, segundo os moradores mais antigos, ninguém passava depois do pôr do sol. Ela levava a uma floresta espessa, coberta de névoa quase o ano inteiro, onde o som parecia morrer antes mesmo de se espalhar. Era conhecida por um nome simples, mas pesado: a Floresta dos Sussurros. Júlio, um biólogo recém-formado, ouviu falar do lugar em um fórum online sobre ecossistemas isolados. Curioso, decidiu montar acampamento na área com sua namorada, Tainá, e 2 colegas de faculdade, Eduardo e Laís. Estavam animados com a ideia de explorar um ambiente intocado, documentar a fauna e talvez até encontrar novas espécies. Chegaram durante a tarde, montaram barracas perto de um riacho e começaram a notar sons e movimentações. Mas à noite, tudo parou. Nenhum inseto, nenhum sapo, nenhum vento. Apenas o som abafado de vozes sussurradas, como se a floresta estivesse respirando e falando. No início acharam que era coisa da imaginação, mas nas noites seguintes, os sussurros aumentaram, ficando mais nítidos, mais próximos. Pareciam vir de dentro das árvores, das pedras, da terra. Frases desconexas: "Devolve o que levou", "Não é sua, nunca foi", "Não olhe para trás." Na terceira noite, Eduardo desapareceu. Saiu da barraca dizendo que ia ao mato urinar. Nunca voltou. Procuraram por horas. Chamaram. Gritaram. Apenas o som dos próprios ecos respondia. Pela manhã, encontraram pegadas levando para dentro da floresta e voltando, sozinhas. Como se alguém, ou algo, o tivesse trazido de volta. Sem o corpo. Júlio quis sair dali, mas a trilha pela qual vieram não estava mais lá. O GPS girava em círculos, e a bússola apontava sempre para o mesmo lado, como se o norte tivesse sumido. À noite, Eduardo apareceu na beira do acampamento. Mas ele estava diferente. Seus olhos estavam negros. O rosto pálido e os braços pendiam como se estivessem quebrados. Ele não falava, só sorria. E então, como se dissolvesse na névoa, desapareceu. Laís começou a chorar. Tainá, desesperada, correu pela floresta com uma lanterna, gritando por ajuda. Júlio tentou alcançá-la, mas os galhos pareciam se mover para impedi-lo. Ela correu até cair em um buraco, um antigo poço de pedra, coberto por raízes. Ele a encontrou horas depois, machucada, murmurando: "Eles não querem que a gente vá. Eles querem que a gente veja." Na manhã seguinte, havia marcas ao redor das barracas, como pegadas pequenas, mas deformadas, com dedos demais. O ar ficou pesado, as árvores mais escuras. O sol quase não atravessava a copa. Júlio e Laís decidiram sair, carregar Tainá e tentar seguir o curso do riacho até encontrar ajuda. Mas o riacho não corria mais. A água estava parada, negra e cheia de vozes. Olhar para ela causava náusea, e quando Tainá abriu os olhos, eles estavam completamente brancos. A floresta os cercou. Sons de passos atrás deles, gemidos, risadas infantis. Júlio gritou, implorou,
mas Laís desapareceu em meio à névoa. Ele correu com Tainá nos braços até uma clareira onde, ao centro, havia uma árvore gigante, seca, com dezenas de nomes esculpidos no tronco. O último nome era Eduardo. E logo abaixo, Tainá. Depois, lentamente, a madeira começou a rachar, e o nome Júlio apareceu, sendo esculpido por mãos invisíveis. Ele gritou, caiu de joelhos, e viu sombras em volta da árvore. Crianças com bocas costuradas, mulheres com olhos arrancados, homens com corpos tortos, todos olhando fixamente para ele. A última coisa que sentiu foi a floresta sussurrando dentro da sua mente. Agora vocês pertencem a nós. No ano seguinte, um grupo de escoteiros se perdeu na mesma região. Só um foi encontrado. Um menino de 11 anos, mudo, com olhos vidrados, que não falava há semanas. Em seu caderno, havia apenas um desenho, uma árvore enorme com nomes esculpidos no tronco. E ao lado, 3 figuras humanas presas nas raízes. Quando Marcos aceitou o trabalho como vigia noturno de um antigo colégio interno desativado, achou que seria fácil. Um salário razoável para passar as noites em um prédio abandonado, só para garantir que ninguém invadisse ou roubasse materiais. O colégio, fundado no século XIX, ficava nos arredores de uma cidadezinha serrana, cercado por mata e neblina. Fora desativado após um incêndio estranho que matara vários alunos durante uma madrugada de 1978. A primeira noite foi tranquila. O silêncio era absoluto, o ar úmido, e o cheiro de madeira queimada ainda pairava nos corredores, como se o tempo tivesse parado. Marcos explorou os andares com a lanterna, passando pelas salas vazias, pelo auditório escurecido e pelo internato no segundo andar, onde as camas antigas ainda estavam lá, cobertas de poeira e teias. Na segunda noite, as luzes começaram a piscar às 2h04. Sempre esse horário. Ele pensou ser problema elétrico, mas o colégio não tinha eletricidade ligada. Era apenas a luz de emergência portátil que ele carregava. Às 2h04, a lanterna falhava. Exatamente naquele minuto. Na terceira noite, ouviu passos no corredor do internato. Correu para ver, mas tudo estava parado. Quando virou para voltar, uma porta que antes estava trancada, agora estava entreaberta. Entrou devagar. Dentro, a sala estava fria, muito mais do que o resto do colégio. Havia camas enfileiradas e armários com marcas de queimado. E nas paredes, desenhos infantis, com carvão, de crianças sem rosto. Uma das camas parecia usada recentemente. Ao se aproximar, viu o que parecia ser um boneco sentado sobre os lençóis embolorados. Mas ao tocá-lo, o boneco se desfez em cinzas. Na noite seguinte, Marcos sonhou com uma menina. Ela usava um uniforme antigo, saia azul marinho, blusa branca e um broche prateado em forma de estrela. Ela estava em pé no meio da sala do internato, com os olhos completamente brancos, dizendo: "Você precisa ficar acordado. Eles vêm quando dorme." Acordou suando, mas em sua mão havia um broche prateado, exatamente como o do sonho. Ele nunca o vira antes. Começou a desconfiar que algo muito errado estava acontecendo naquele lugar. Tentou sair do colégio, mas os portões não abriam, mesmo com a chave. E o celular, sem sinal. Sempre sem sinal. Na sexta noite, ele começou a ouvir vozes. Primeiro sussurros. Depois, risadas. E, por fim, gritos. Todos às 2h04. Tentou gravar com o celular, mas os arquivos sumiam da galeria. Resolveu escrever tudo num caderno. Durante a madrugada, ao reler o que havia anotado, percebeu que a caligrafia não era mais sua. Letras infantis começaram a aparecer entre suas anotações, como se alguém estivesse escrevendo por cima.
Você está nos ouvindo agora. Ela ainda queima. Não acorde o sino. Na 7ª noite, encontrou uma escadaria escondida atrás da biblioteca. Descendo, chegou a um porão úmido e escuro. Havia velas derretidas, marcas no chão, e um sino pendurado do teto por uma corda velha. No chão, havia um círculo de cinzas. Quando ele passou por cima, o sino soou sozinho. Imediatamente, ouviu crianças correndo por cima dele, gritando, chorando. O prédio tremeu. As paredes pingavam um líquido escuro. Marcos subiu correndo, mas o colégio parecia diferente. As janelas estavam seladas. O auditório estava cheio de carteiras. E no palco, dezenas de crianças sentadas, viradas para ele, em silêncio. Todas sem olhos. Uma figura surgiu entre elas. Uma mulher de cabelos grisalhos, com o rosto carbonizado. Falava sem mover a boca. Você tocou o sino. Agora vai vigiar para sempre. Na manhã seguinte, os moradores da cidade viram luzes acesas no colégio, coisa que não acontecia há décadas. Chamaram a polícia, que não encontrou sinal de arrombamento. Mas nas câmeras do lado de fora, havia uma gravação que assustou todos. Marcos caminhando até o portão às 5 horas da manhã, tentando sair. Quando olhou para a câmera, seu rosto estava enegrecido, com olhos brancos, exatamente como os alunos que morreram no incêndio. Hoje, quem passa pelo velho colégio à noite jura ver uma figura na janela do 2º andar. Sempre às 2h04. O Hospital São Martinho foi inaugurado no início da década de 60 e, por anos, atendeu milhares de pacientes. Famoso por seu centro cirúrgico avançado e pelas longas alas psiquiátricas, o hospital acabou sendo desativado nos anos 90 após uma série de denúncias de maus-tratos, desaparecimentos e mortes inexplicáveis. Desde então, o prédio ficou abandonado, apodrecendo com o tempo, tornando-se abrigo para viciados, andarilhos e lendas. A mais conhecida falava sobre o quarto 313, uma sala da ala psiquiátrica que, segundo dizem, nunca deveria ter sido aberta. Fernanda era estudante de enfermagem e estava fazendo um trabalho sobre instituições psiquiátricas no Brasil. Descobriu relatos sobre o São Martinho em arquivos antigos e, com a ajuda de 2 amigos, Rafael e Hugo, decidiu fazer uma visita ao local durante a noite para filmar e registrar o prédio. Chegaram pouco antes das 22 horas, usando lanternas e câmeras. O lugar era imenso, coberto de mofo, pichações e marcas estranhas nas paredes, não de tinta, mas de unhas. Havia carrinhos de hospital enferrujados, leitos retorcidos e corredores que pareciam não ter fim. Mas o que mais chamava atenção era a ala psiquiátrica, que, curiosamente, estava quase intacta. Andando pelos corredores, encontraram portas numeradas com placas antigas. A maioria estava trancada ou empurrada por móveis velhos, mas a porta 313 estava entreaberta. Dentro, havia uma cama enferrujada, uma cadeira de ferro no canto e paredes completamente cobertas por palavras riscadas com algum objeto pontiagudo. Quase todas repetiam a mesma frase: "Eu ainda estou aqui." Rafael achou que era encenação. Hugo ficou nervoso e queria ir embora. Mas Fernanda insistiu. Queria registrar tudo. Montaram a câmera no tripé e gravaram a sala por alguns minutos. Quando assistiram no visor, algo os paralisou. No canto do vídeo, onde havia apenas escuridão, surgiu uma sombra, imóvel, como se os observasse. Olharam para o canto na mesma hora. Nada ali. Mas o ar ficou pesado, e a luz da lanterna de Hugo apagou. Ele tentou religá-la, mas ela explodiu na mão dele. Começaram a ouvir sussurros atrás das paredes, como se houvesse pessoas andando por dentro delas. Rafael correu para fora, gritando que a porta havia se fechado sozinha. Tentaram sair,
mas não conseguiram. O corredor estava completamente escuro, e o caminho pelo qual vieram não estava mais lá, como se o prédio tivesse se reconfigurado. Os sussurros viraram vozes. As palavras na parede começaram a sangrar. Literalmente. Sangue escorria entre os riscos, pingando no chão. Hugo vomitou de nervoso. Fernanda, trêmula, pegou uma segunda lanterna e notou algo horrível. No espelho do banheiro do quarto 313, havia 3 silhuetas paradas, mas quando se viraram, não havia ninguém atrás. Mas uma das silhuetas segurava algo que parecia uma câmera. Fernanda caiu para trás. Rafael começou a rir de nervoso, dizendo que deviam sair, correr, quebrar uma janela. Tentaram, mas todas as janelas estavam com grades enferrujadas. E lá fora, havia gente. Várias pessoas paradas no pátio do hospital. Mas não se mexiam. Não falavam. Só olhavam para cima, para o quarto onde estavam. Hugo surtou e desceu correndo as escadas. Sumiu. Rafael foi atrás e também desapareceu. Fernanda ficou sozinha. A porta bateu. Trancada. Ela gritou, chutou, implorou. E então, ouviu uma respiração no quarto. Ela não estava sozinha. Virou-se lentamente e viu, deitada na cama que antes estava vazia, uma mulher com olhos costurados e pele cheia de buracos, como se bichos tivessem cavado por dentro. Ela se levantou aos poucos, rangendo os ossos, sem abrir os olhos, mas seguindo Fernanda com a cabeça, como se soubesse exatamente onde ela estava. Fernanda desmaiou. Foi encontrada 2 dias depois por uma equipe de resgate chamada após moradores ouvirem gritos no hospital abandonado. Estava sentada na cadeira de ferro, imóvel, repetindo as palavras: "Eu ainda estou aqui." Nunca mais falou. Nunca mais saiu do hospital psiquiátrico, onde foi internada logo após ser resgatada. Meses depois, um zelador encontrou uma câmera quebrada na ala 313. No vídeo, gravado por ela, a última imagem era do rosto da mulher costurada encostado na lente, dizendo em voz rouca: "Você me viu. Agora não pode ir embora." O Hotel Solene ficava isolado no alto das montanhas da Serra Catarinense, envolto por pinheiros antigos e neblina densa quase o ano inteiro. Era conhecido por ter sido, entre os anos 50 e 70, o destino preferido de famílias ricas em busca de tranquilidade durante o inverno. Mas em 1978, após um acidente misterioso envolvendo hóspedes e funcionários, o hotel foi fechado às pressas. Desde então, tornou-se uma lenda local. Dizia-se que, na última noite de funcionamento, uma nevasca prendeu todos no prédio. Os telefones pararam de funcionar. Quando socorristas conseguiram chegar dias depois, encontraram os corpos de todos os presentes em diferentes cômodos, todos com expressões de puro terror, olhos arregalados e bocas abertas, como se tivessem morrido gritando. Mas não havia ferimentos visíveis. E o mais estranho, os espelhos estavam todos virados para a parede. Décadas depois, um documentarista chamado Vitor decidiu explorar o local para gravar um filme sobre locais mal assombrados do Brasil. Levou sua equipe, Helena, o som, Diego, a câmera e Patrícia, que cuidava da produção. Planejavam passar 2 noites no hotel. Tinha sido difícil conseguir acesso, pois o local estava interditado, mas com um pouco de propina para a prefeitura, tudo se ajeitou. Chegaram ao entardecer. A estrada de terra estava coberta por gelo, os pneus deslizando perigosamente. Quando o prédio surgiu entre as árvores, todos ficaram em silêncio. O Hotel Solene, mesmo velho, ainda era imponente. 6 andares, janelas partidas e um letreiro antigo pendurado apenas por um fio. Ao entrarem, notaram que, apesar do tempo, tudo ainda parecia minimamente organizado. Poltronas cobertas por lençóis brancos,
lareiras apagadas e aquele cheiro de mofo adocicado no ar. No hall de entrada, encontraram o quadro de hóspedes da última noite de funcionamento, ainda pendurado na parede. Ali, uma lista com 18 nomes. Ninguém sobreviveu. Patrícia começou a sentir desconforto desde o início. Dizia ouvir passos nos andares superiores. Helena, mais cética, achava que era vento, mas Diego também dizia escutar vozes, vindas da cozinha. Vitor decidiu que o grupo dormiria no segundo andar, por segurança. Naquela noite, montaram acampamento em um dos quartos menos danificados. Durante a madrugada, os equipamentos começaram a falhar. As baterias, recém-carregadas, esvaziavam em minutos. Os microfones gravavam ruídos que nenhum deles ouvia ao vivo, sussurros em línguas desconhecidas, risadas e respirações pesadas. No segundo dia, foram até o último andar. Ali, encontraram o Salão das Lareiras. Um grande espaço com poltronas em círculo, várias delas tombadas. No centro do salão, havia um enorme espelho, o único que não estava virado. Patrícia se aproximou para gravar um take e notou que, no reflexo, havia algo, ou alguém, parado no canto oposto do salão. Ela virou-se rápido. Nada. Mas no espelho, ainda estava lá, uma mulher de vestido antigo, olhos fundos, pele pálida demais. E então a figura começou a andar, só no reflexo. Nenhum som, nenhum passo. Mas o terror era absoluto. Patrícia desmaiou. Quando acordou, estava no chão, com sangue escorrendo do nariz e o espelho quebrado ao lado. Ela dizia que a mulher tinha falado com ela, que havia sussurrado algo incompreensível e que queria que eles saíssem, antes do cair da próxima neve. Vitor quis encerrar a gravação, mas a estrada estava completamente bloqueada pela neve. Teriam que passar mais uma noite. Naquela madrugada, Diego desapareceu. Encontraram a câmera dele no porão, ligada, gravando em loop há horas. Quando Vitor apertou o play, o vídeo mostrava Diego explorando uma sala de caldeiras, até parar de repente e encarar o nada. E então, uma sombra surge atrás dele, sem forma definida, e lentamente entra dentro dele. Diego começa a gritar, e a câmera cai no chão. Helena enlouqueceu. Trancou-se em um dos banheiros e arrancou os próprios cabelos, dizendo que vozes estavam dentro da cabeça dela. Vitor e Patrícia tentaram tirá-la, mas ela havia quebrado o espelho do banheiro e se ferido com os cacos. Estava em choque, murmurando uma única frase repetidamente. Ela está nos espelhos. Ela está nos espelhos. No terceiro dia, quando a tempestade cessou, Patrícia foi encontrada andando na estrada por um grupo de bombeiros. Suja, descalça, em estado de confusão extrema. Vitor nunca foi encontrado. A única coisa recuperada do hotel foi a câmera principal, com os últimos arquivos gravados. No último vídeo, antes da imagem travar por interferência, é possível ver Vitor sentado em frente ao grande espelho do Salão das Lareiras. Atrás dele, no reflexo, dezenas de pessoas aparecem, todas pálidas, imóveis, com os olhos negros. E no centro, a mulher. Ela sorri. E então, tudo apaga. O vídeo foi analisado por especialistas. Nenhuma manipulação foi detectada. Hoje, o espelho está exposto no porão de um museu de objetos paranormais em São Paulo, tapado por um pano negro, com um aviso simples preso à moldura: não se olhe.